Olá, meus queridos amigos, futuros servidores e servidoras do TRE São Paulo, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente, eu, professor Elias Santana e vocês aí me acompanhando para mais uma dica do TRE São Paulo, não é verdade? Nós estávamos falando há duas dicas anteriores um pouco sobre a crase. Já fizemos algumas discussões, algumas considerações e gostaria de trazer para você mais uma possibilidade. Veja comigo, por favor, na tela. A circunstância é quase a mesma, você já viu isso nos outros dois vídeos, nas outras duas dicas. Se você não teve acesso, por gentileza, peço que você vá ao YouTube e veja as outras dicas sobre crase. Olha só aqui, por favor. Você já sabe que quem tem acesso a algo. Quem tem acesso a algo. Isso aí já é ponto pacífico. O que nós queremos saber agora, para que ocorra ou não a crase, é saber se sua delação ou se minhas delações admitem a colocação de um artigo, tudo bem? Eu tinha te mostrado que isso pode ser feito da seguinte maneira. Eu pego aqui e coloco tanto sua delação, bem como minhas delações, na posição de sujeito de uma nova frase. Eu vou até fazer frases diferentes agora para você, duas separadas, você já vai entender por quê. Vou colocar, é importante e vou colocar aqui embaixo, olha só, são importantes. Professor, toda hora você faz com esse importante, é para ficarem as dicas todas em sequência, tudo bem? Mas poderia ser qualquer sujeito. Sua delação é importante, sua delação foi feita, sua delação ocorreu, sua delação existiu, sua delação é fundamental, sua delação está em processo, tanto faz. Basta que você faça que se torne sujeito de uma nova frase, tudo bem? Vamos para a tela então? Vamos fazer o teste, vamos testar, vamos ocupar essa lacuna primeira com sua delação. Sua delação. Segundo meu texto, o que é importante? É importante sua delação. Não há dúvidas de que isso aqui é o sujeito da oração. A frase sua delação é importante, ela é admissível, aceitável em língua portuguesa. E tão aceitável quanto é eu dizer isso aqui, ó. A sua delação é importante. É correto dizer sua delação é importante, é correto dizer a sua delação é importante. Dessa forma, portanto, eu percebo que com esse pronome sua, que é um pronome possessivo da língua portuguesa, o artigo torna-se, vejam só comigo por gentileza, facultativo. Legal? Logo, olha só a condição que eu tenho lá no meu texto. Eu tenho a preposição a oriunda da palavra acesso. Sua delação, como você acabou de perceber, faculta a presença de um artigo. Portanto, eu posso empregar só a preposição ou eu posso empregar a preposição e o artigo, que me dá como resultado as seguintes possibilidades. Ou só a preposição, ou então a preposição com o artigo. Essa é uma circunstância que podemos destacar que artigo, assim como o acento grave, ambos, artigo e acento grave, ambos são facultativos. Tudo bem? Ambos são facultativos. Ambos são opcionais. Por quê? Eu facultei o artigo, aqui está sem o artigo, aqui está com o artigo. Só que para simbolizar a presença ou não do artigo, basta que eu coloque ou retire o acento grave. Claríssimo? Agora vejamos o caso de baixo, pois merece atenção. Quantas e quantas vezes eu já vi alunos virarem e falar assim, professor, pronome possessivo, crase facultativa. Nada disso. É preciso que você analise o contexto. Veja comigo, por favor. Minhas delações está no plural, por isso que eu escrevi para você essa outra possibilidade. Porque eu preciso colocar minhas delações aqui, ó. Minhas delações. Não há o menor sentido em colocar, por exemplo, minhas delações é importante, porque verbo e sujeito precisam concordar, a gente já viu isso em dicas anteriores, tudo bem? Mas aqui eu posso colocar minhas delações são importantes. O que são importantes? Minhas delações. Dessa maneira você viu comigo o seguinte, minhas delações são importantes é uma frase aceitável em língua portuguesa. E tão aceitável quanto é eu dizer as minhas delações são importantes. Mostrando para você que o artigo é facultativo. E é isso que eu quero que você coloque na sua cabeça, meus amigos. Estamos aqui a testar o artigo.
o artigo é facultativo com pronomes possessivos, seja singular ou seja plural. Agora, o comportamento do acento grave é que é um pouco diferente. Veja comigo, por favor. Quando eu falo tive acesso a, para preencher aquela lacuna lá das delações, veja só, eu tenho um artigo facultativo, só que o artigo agora é o artigo as. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho a preposição que vem da palavra acesso, eu tenho um artigo facultativo em minhas delações. Isso mostra, portanto, que eu poderia colocar só a preposição ou poderia colocar a preposição e o artigo. Só que agora, colocar só a preposição e colocar a preposição só o artigo não gera um caso de crase facultativa. Por que que eu estou te falando isso? Veja comigo. Vou até trocar a cor para um azul mais escuro para você entender. Se eu colocar um acento grave bem aqui, eu tenho um erro gramatical. Por que eu tenho um erro gramatical se eu colocar um acento grave no primeiro A? Porque A com sinal indicativo de crase significa fusão de A mais A. Esse segundo A seria um artigo singular. E eu não posso colocar artigo singular com minhas delações, que é errado. Então esse acento grave aqui, ele é proibido. De maneira semelhante, eu não posso tirar esse acento grave que está aqui nesse as. Porque se eu tiro esse acento grave, significa que eu estou mantendo só o artigo e estou dispensando a preposição, coisa que a gramática da língua portuguesa não aceita. Então a crase aqui ela já passa a ser obrigatória. Ou seja, quando preposição e artigo não têm escritas idênticas, até porque a preposição a e o artigo é o artigo as, eu não posso mais falar em crase facultativa. Eu só posso falar em artigo facultativo, porque nestes casos a crase ou é proibida quando eu emprego só a preposição, ou é obrigatória quando eu coloco a preposição e o artigo. Então presta atenção para você não errar isso mais, até porque a Banca FCC cobra em todos esses contextos. Reveja todas as dicas de crase para que você acerte com proficuidade as questões acerca deste assunto. Tudo bem? Um forte abraço, meus amigos. Até a próxima.